Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você no Digital. Hoje estamos aqui iniciando a nossa segunda temporada. Nós estamos iniciando, gente, com tudo, porque hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Hoje estou aqui com Tiziano Pérez. Seja muito bem-vindo. Opa, obrigado. Conta pra gente, quem que é Tiziano? O que Tiziano faz? Tiziano é um marido, um pai de pet. Olha! Cearense, né? Tem 20, tô desde 2003 em BH, então tem... então por isso que você não tem sotaque? Pouquíssimo, bem pouquinho, E vim pra cá em 2003, então 22 anos já de Belo Horizonte, né? Apaixonado por tecnologia desde que eu me entendo por gente, né? E resolvi fazer coisas ligadas à tecnologia, né? Resolvi viver de tecnologia. E eu sou essa pessoa. Esse é o Tiziano. Isso aí. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Inteligência artificial. Então hoje o pessoal tem essa curiosidade, esse medo, receio. Sobre a inteligência artificial. Não sabe o que pode esperar. Se vai ser positivo, se vai ser negativo. Fica aquela coisa meio assim, em cima do muro, né? Sim. O assunto, para mim, não é um assunto, não é segredo, não é nada que chegou de repente, porque como sou da área de tecnologia, desde 2018 eu tenho contato com essas ferramentas, né? A surpresa foi quando isso explodiu, estourou, né? E muito por conta do ChatGPT que democratizou o acesso a essas ferramentas, porque até então só quem tinha acesso a recursos da IBM, Watson e outras ferramentas mais caras, né? Então a gente usava lá na empresa de forma muito conta-gota, porque era muito caro, ainda é muito caro essas ferramentas, né? Tanto que elas não são populares, ninguém fica falando sobre o Watson da IBM, não, porque é muito focado no meio corporativo, grandes empresas, né? E quando o ChatGPT foi liberado para o mercado, que a OpenAI falou assim, usa, ele democratizou o acesso. E isso é muito legal, porque imagina, a gente está passando por uma transição onde nós estamos sendo direcionados e acostumados a conviver com essas ferramentas. Logo a robótica vai estar aí também. Sim. Né? E imagina se a gente não passa por esse processo e simplesmente a gente recebe a notícia de que robôs vão começar a substituir seres humanos. E né? é o medo. E é um medo, exatamente, é o medo. E não é esse o caminho, né? Ou seja, quando a gente fala de inteligência artificial, a primeira imagem que vem à nossa mente são filmes, séries, Exterminador do Futuro, Skynet. Só poucos vão pegar a referência aí, que é a turma mais ali, mais antiga. Só que quando essas ferramentas, quando a gente começa a falar de inteligência artificial, eu procuro desmistificar isso, porque apesar de essa imagem vir à nossa mente, não é isso que está acontecendo e não é isso que vai acontecer. Espero eu. Caso venha acontecer, o meu conselho é: faça amizade com a IA hoje ainda. Que aí, se vier acontecer de se tornar uma Skynet, você virou amiguinho e aí você... Pelo menos vai, né? Como diz um amigo meu, a sua morte vai ser rápida. Tô brincando, gente, não vai acontecer isso. Aí o povo fala assim, meu Deus. Ele não vai ficar te desmembrando peça a peça. Não vai acontecer isso, né? Porque, gente, a mente humana é uma coisa, assim, extraordinária. Porque as pessoas imaginam que pode acontecer... Então, imagina o seguinte, Renata. Imagina quando a gente... Vamos nos colocar quando foi inventado o carro. A gente andava de cavalo, carroça, a pé. E aí alguém chegou e falou, vou produzir carro, e trouxe aquela carroça que não precisava de cavalo. E veio um cara, Henry Ford, que criou a produção em série e transformou o carro em algo acessível, que até então o carro não era para poucos também. É parecido. Imagina o susto e o medo que essas pessoas tiveram na época e os impactos que aquilo gerou. Enfim, a grande diferença é que inteligência artificial não é um impacto em nicho. Então, quando surgiu o caixa eletrônico, por exemplo, o impacto foi em nicho. Funcionários que trabalhavam em bancos e faziam o trabalho de caixa. Sim. Né? Quando surgiu a impressora, que a gente começou a levar para dentro de casa, o impacto foi nicho. Máquina de escrever. Dessa vez, essa revolução tecnológica, o impacto não é nichado, é em todos.
Então a gente está falando de profissões até pouco tempo tidas mais nobres, vamos dizer assim, médico, engenheiro, advogado, não é? Então eram profissões, não, a tecnologia nunca vai me atingir, não é? E a gente está vendo, eu digo assim, né, a inteligência artificial chutando a canela de todo mundo. Então a gente está falando de programadores, social media, design, arquitetos, engenheiros, médicos. Porque a inteligência artificial, ela faz muita coisa boa. Muita? Não quer dizer que ela faz tudo certo. Ela faz coisas boas e rápidas. Isso. Entendeu? Mas ela faz muita coisa boa. Sim. E aí acaba que o pessoal fica com medo, não aprende a usar. E aí fica querendo... Não, porque aí fala mal da inteligência artificial sem conhecer. E fica... Não, porque a inteligência artificial vai acabar com a minha profissão. E não adianta. Vai, gente. Então, e aí, você tem que, né? Imagina como que os taxistas se sentiram quando o Uber começou a popularizar. Né? E não acabou com... E foi recente. Eu tô falando de algo que, sei lá, 2016, que essa chegou por aqui. Não tô falando que não tem 10 anos que isso aconteceu, né? E eu penso que eu gosto de trazer essas reflexões, porque eu vi, só quem reclamou foi taxista, né? Vamos dizer assim, e nós que usufruímos do Uber, nós adoramos, que baixou o preço em 70% das corridas, né? Só que dessa vez, quem naquela época lá estava achando ótimo, agora está chorando, está achando ruim, porque a inteligência artificial está batendo na porta dele. E aí, o que você vai fazer? Você vai aposentar? Você vai fugir? Você vai morar numa caverna? Você vai para a roça? Você vai começar a levantar a plaquinha de desliguem as máquinas? Não vai acontecer isso. O que você tem que fazer? E aí, quando eu digo tem que fazer, não é obrigatório. São opções. Se você não fizer, tem consequências. Se você fizer, tem outras consequências. Então, o que você tem que fazer? Estudar sobre o assunto e ver como que você pode melhorar o seu trabalho, a sua rotina com isso. E isso é um grande desafio. Porque eu vejo muitas pessoas aprendem inteligência artificial comigo e na hora de aplicar sentem dificuldade. Uhum. E aí, com pouco tempo, volta a fazer as coisas da mesma forma. Então, é um processo. Se você não incorporar na sua rotina, não vai acontecer. É porque usa 1, 2, 3 vezes. Achei difícil. Deixa pra lá. E desiste, né? E o caminho é exatamente incorporar isso como ferramental. Então, eu gosto de fazer a seguinte analogia. Inteligência artificial é ferramenta assim como martelo, serrote, chave de fenda. E aí, quando você abre uma caixa de ferramenta, você vai escolher a ferramenta de acordo com o que você vai fazer. Eu preciso colocar um prego numa madeira. Eu não vou pegar um alicate, eu vou pegar um martelo. Eu preciso remover esse prego. Se meu martelo não tiver o pé de cabra, eu vou usar o alicate e assim vai. Inteligência artificial é a mesma coisa. Então, não é A, B ou C. Primeiro você tem... O que eu vou fazer? Eu vou criar... Qual que eu vou buscar? Qual que eu vou buscar? Exato. Qual que é a minha atividade? Inteligência artificial tem inúmeras possibilidades. Eu nem sei quantas mais possibilidades. Mais de 5 mil. São mais de 5 mil ferramentas. Só de chatbot, similar ao mais popular, o ChatGPT ainda é o mais popular. Mas só dessa linha, tem muita variedade. Só pareado com ele, eu consigo citar aqui, faça uns 10 ou 12. Né? Então, assim... Então, a pessoa tem que saber o que ela primeiro precisa... Para depois ela buscar qual que vai ser a inteligência que vai ser a ferramenta que ela vai utilizar, né? Exatamente. Coincidentemente, mais cedo eu estava ministrando uma aula e aí existem vários geradores de imagem. E a necessidade da pessoa que estava assistindo era uma, e ele queria usar uma outra. E eu estava explicando para ele que não adiantava ele usar essa porque não ia atender o que ele queria. Então, essa dificuldade, eu acho que é a maior dificuldade. Mas aí a gente entra num problema também que é fora da inteligência artificial, é da pessoa conhecer o que ela faz e saber o que ela quer daquilo. Porque se a pessoa não entende, gente, eu falo porque quando a gente trabalha com mentoria, a gente tem turma, tem essas dificuldades, acontece esses detalhes. E eu falo que eu dou aula há muito tempo. Eu sou professora de flauta há muitos anos, então assim, às vezes a pessoa quer uma coisa, mas será que é aquilo lá mesmo? Exatamente. Será que o aluno está entendendo
recomendou o profissional nesse caso, porque se a pessoa não entende o negócio dela, ela vai falar assim, não, inteligência artificial não se aplica para o meu negócio. Será? Com certeza tem alguma coisa que vai facilitar a sua vida. Então, a vida inteira eu trabalhei com desenvolvimento de software, né? E era muito interessante que no começo da carreira, eu tinha muita dificuldade de entender algo que eu vou citar aqui, que está acontecendo a mesma coisa com a inteligência artificial. A gente chegava para fazer o levantamento de requisitos, para ver como que a gente ia desenvolver aquele software, e a pessoa falava assim, não, mas o meu setor aqui, ó, o que eu faço é muito dinâmico. Não muda toda hora. Não tem como colocar num software. E como eu estava começando a carreira, inexperiente, eu aceitava aquilo, né? Sim. E eu estou ouvindo a mesma coisa sobre inteligência artificial. Com o passar dos anos, eu fui percebendo, não é que o setor é muito dinâmico, que as atividades são muito dinâmicas. A pessoa não tem processo, não tem fluxo de trabalho, não tem POP, uma desorganização lá em cima, concentração de poder, concentração de informação. Tá ainda passando, por trás disso ainda tem um centralizador. Tem um centralizador, tem um perfil comportamental. E aí, a inteligência artificial está passando pelo meu processo. Quando eu falo, não, vamos pensar em colocar uma inteligência artificial aqui nessa parte. Não, mas o meu processo, não, aqui não encaixa, não tem como. E aí, na hora, me remete a essas situações. Eu falo, é mesmo? Então, eu já começo. Mas como que é o processo aí? Não, então, não tem. Então não tem processo, não tem organização, ou seja, a questão não é que a inteligência artificial não se encaixa. O trabalho que aquela pessoa está executando é extremamente desorganizado. E aí você vai entender o porquê que a coisa não está indo, que está emperrado ali nessa pessoa, na organização, nesse centralizador, que a coisa não acontece. Opa, está emperrado aqui, ó, aqui que é o gargalo. Então, inteligência artificial, e aí fica a dica para quem estiver assistindo, é ficar atento. Por quê? Tenha certeza que inteligência artificial existe ferramenta para tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar tem. Né? Existem hoje, eu falei aqui dos chatbots, mas geradores de imagem, ferramentas para a área de arquitetura, engenharia, direito, e começaram a surgir ferramentas específicas. Sim. Tá? Ou seja, que já são treinadas naquele nicho. Né? Então, não tem como, para RH... departamento pessoal, contabilidade, finanças, logística, segurança pública, gente, tudo que imaginar já tem. Eu estou participando de um projeto, vou citar um exemplo aqui que pode parecer que é bobagem, mas não é. NPS. NPS é algo que poucas empresas conseguem superar 30% de clientes que respondem o NPS. E aí, estou participando dando uma mentoria numa empresa que está desenvolvendo um NPS que é feito na ligação de forma automática. Mas na ligação já tem. Não, tem quando o cliente ainda tem que apertar. Esse é automático. Ele escuta a ligação e avalia o comportamento do atendente na ligação. Então o NPS dele não depende do cliente classificar ou não. Quem classifica é a inteligência artificial. E aí ele apura 100% do NPS. E mais, ele ainda dá sugestão de melhoria. Olha, fulano, João, tem que passar por um treinamento técnico, porque as respostas dele não foram... Porque o cliente ele não vai conseguir dar essa sugestão, talvez ele não vai ser qualificado. A grande maioria não faz. Ou até mesmo vai falar assim, não gosto da empresa, vou dar 0. A grande maioria não faz NPS, não consegue fazer. Né? Justamente por isso, porque o cliente não vai parar o que ele está fazendo para responder um questionário, não vai, é pouquíssimo, é 30%, 30% num nível hard. Assim, exatamente, a gente está falando assim, de empresas que conseguem um índice alto, né? Então 70% não é apurado, então elas desenvolveram uma que trabalha na ligação. Pensa para você ver, para um setor da empresa que trabalha ali, né, vamos dizer o RH, tem esse relatório. Não fica mais fácil? Muito mais, com inteligência artificial, olha pra você ver tanto que facilitou. Tanto que vai facilitar, até mesmo para qualificar, talvez para realocar funcionário, porque às vezes o funcionário... Tudo! Contratação de treinamento, porque para chegar a essa conclusão, ele teria que aplicar uma série de treinamentos, ele teria que aplicar uma série de testes comportamentais, enfim, testes técnicos. Ia demorar muito. Ia demorar muito para chegar à conclusão de que o João precisa de um treinamento técnico. Imagina, então, uma inteligência artificial que avalia todos os atendimentos do João e ela que diz assim, olha,
ele precisa de um treinamento técnico. E aí surge uma objeção. Ah, eu não vou contratar porque é caro demais essa empresa. Mas será que é caro demais? Será que é mais caro você investir numa inteligência artificial ou você manter um funcionário que está, né, não está ali fazendo o trabalho da melhor forma porque ele não está na posição adequada, porque ele precisa de um treinamento, porque ele precisa de, né, às vezes, trocar de funcionário? Pode ser várias opções. Então tem que ver o que é a questão de prioridade da empresa. Onde que realmente vai ser caro? Porque às vezes a pessoa... Não faço ideia de quanto que seja. Você tem algum valor que você acha que dá pra gente falar por alto? Se eu te falar, no caso dessa empresa, né? Eles são uma empresa de telefonia. Sim. Eles não estão cobrando nada pros clientes deles pra colocar a ferramenta. Olha pra você ver. Não estão cobrando nada. A única coisa que o cliente paga é os custos da IA. Das APIs que usa lá, que é menos de um salário mínimo por mês. Não, nem me fala que você Mas a não ferramenta, quer, viu, eles gente? não cobram nada pela ferramenta. Por que acontece? Porque... Ele agregou valor ao negócio, porque antes era telefonia. Não tem valor agregado. É commodity, é o mais barato. Sim. Ele agregou valor. E é um serviço hoje, gente, que tem quantas reclamações? Altíssimas. Então, assim, esse é outro desafio. Quem nunca né? passou raiva... Não atendência exata. E o pior, ligando sem ter o problema resolvido e com aquele sentimento de que ninguém pode ajudá-lo. Não tem ninguém ali para resolver. Não tem ninguém para resolver. E agora existe uma inteligência artificial que acompanha tudo isso. E mais interessante, ela notifica quando o NPS é abaixo de 70%. Olha. Então, se a nota for a nota abaixo de 7... né, a classificação que vai de abaixo de 70, né, que vai de 0 a 100, uma nota abaixo de 70 ela notifica o gestor. E Tiziano, uma coisa, a pessoa que está aqui nos assistindo, ela está conhecendo agora sobre as inúmeras possibilidades da inteligência artificial, mas ele fala assim, tá, beleza, são inúmeras possibilidades, mas quem que eu vou procurar para poder fazer isso para mim? Porque tem essa dúvida, porque, com todo respeito, existem profissionais. Quem que você vai saber que realmente faz aquilo que você precisa? Perfeito. E aí, quem que ele procura? Como que vai achar alguém que vai resolver esse problema? Porque talvez ele identificou um furo na sua mangueira ali da empresa, onde que tá saindo água demais, onde que tá tendo um problema, mas quem que eu vou procurar? Vamos lá. O mercado de trabalho para profissionais de inteligência artificial é muito novo também. Né? Muito novo. E dentro desse mercado a gente tem basicamente duas vertentes. A gente tem a área técnica, que são profissionais de desenvolvimento de inteligência artificial, que vão desenvolver servidores de inteligência artificial, que vão desenvolver inteligência artificiais dentro de empresas. Essa é uma área técnica. E você tem os profissionais que se especializaram em inteligência artificial generativa, inteligência artificial. Então, são dois profissionais diferentes. Então, primeira coisa, fica a dica, não procure ninguém agora. Primeira coisa, você vai entender do assunto. Você vai... aí você pode me seguir lá. Que aí, viu, gente? Fica aí a dica, o merchan. Para você entender um pouco mais do assunto. Para depois você definir se você precisa de alguém mais técnico ou se você precisa de alguém mais do dia a dia, mais de ferramental mesmo, de implantação de ferramentas. Né? Então, trazendo alguma coisa assim para a área de marketing e de digital, de SEO, né? Você está mais voltado para profissionais que implantam, ensinam sobre essas ferramentas do que um cara técnico. Esse cara aqui ele vai desenvolver novas IA, você não precisa dele, você precisa desse aqui. Agregar valor utilizando inteligência artificial é outro desafio. Porque, achou o profissional, beleza. Como que eu vou pegar para transformar o uso de IA, agregando valor ao meu cliente que está na ponta? Porque a primeira coisa que você quer resolver é a sua rotina. Então, como que eu fico mais produtivo, mais eficiente, perco menos dinheiro, ganho mais dinheiro, aumento minha margem, vendo mais, retenho mais clientes. Primeiro você quer resolver esses problemas. Perfeito. O segundo passo é como que eu uso IA para agregar valor ao meu cliente final. Então, será que eu consigo disponibilizar para esse meu cliente final um chatbot consultivo que ao invés dele ter que esperar... Vou dar um exemplo para advogado. Sim.
Uma das rotinas que mais consome tempo do advogado e mais gera reclamação do cliente é: como que está o meu processo? Essa é a pergunta. Doutor fulano, como que está o meu processo? Como que chama aquele moço ali? Matheus. Doutor Matheus, ele tem cara de advogado. Doutor Matheus, como que está o meu processo? O Matheus está até aqui de processo de audiência que ele tem que participar e ele demora para responder. Sim. Porque ele está cheio de pepino para resolver, ele demora. Gerou uma insatisfação na ponta de cá e gerou do lado de lá também, porque esse cara fica toda hora respondendo como que está o processo. E aí sempre vem a mesma pergunta. Sempre, essa é a principal pergunta. Toda semana a pessoa quer saber como é que está o processo. Principal pergunta. Põe um chatbot que tem acesso aos processos do cliente, de todos os seus clientes, toda a tua carteira, e que ele vincula o número de WhatsApp com o número do processo. Então, quando esse cliente chamar, então for lá, chamei, doutor Matheus, como está meu processo? Esse chatbot já vai ver o meu número, vai consultar, vai saber que os processos utilizados são esse. Ele vai pegar processo por processo, vai consultar o site do TJ e assim vai buscar informação e vai retornar. Esse processo aqui está nesse pé, está nessa situação. É tudo que o advogado Depois você der o play, ele trabalha sozinho. É uma verdadeira mão na roda. É a mão na roda. Então, eu estou trazendo aqui, mas isso pode ser aplicado em vários profissionais. Então, o que você tem que... E aí agregou valor ao cliente dele. Ele usou IA para agregar valor ao cliente final. Então, o inteligência artificial, digamos, o advogado, eu não quero usar a inteligência artificial para fazer minhas peças. Perfeito. Ok. Então, usa para agregar valor ao teu cliente. Então, porque é uma dor. É uma dor. Hoje eu vou falar, né, assim, quantas pessoas hoje reclamam da questão da demora? Porque as pessoas hoje são imediatistas. Todo mundo é imediatista. Se você vai comprar uma blusa hoje, você quer que a pessoa te responda na hora. E se você vai comprar um serviço, você quer agendar uma massagem, você quer que a pessoa te responda na hora. E aí surge esse problema. Então, se você que está nos assistindo aqui, você pensar onde que está o gargalo ali na minha empresa, você já pode, claro, pensar numa IA para isso. Já pensar em uma solução para esse problema. Isso. Porque, olhando assim, parece, nossa, meu Deus, era tudo que eu precisava. Sim, olha, e é interessante, né? Vai agradar 100%? Não. Eu tenho uma IA que responde minhas mensagens do WhatsApp. Então, nesse momento que eu tô aqui, para não ter que ficar interrompendo, tem um número que fica respondendo, beleza. E teve uma pessoa que me procurou porque ela queria uma palestra e a IA começou a responder. E eu estava participando de um evento, eu não lembro o que era, mas eu não podia responder naquele momento. Sim. E ela não gostou. Quando ela percebeu que estava sendo respondido por uma máquina, ela achou ruim. Só que ela estava recebendo o que ela queria, as respostas, que tema que tratava, quanto que custava, aquela coisa toda. Então, é normal, não é 100%. Eu te garanto que vai ser o teu índice vai inverter. Então, tem pessoas hoje, tem 90% das pessoas esperam de você uma resposta e estão insatisfeitas. Sim. Você vai inverter. 90% das pessoas estão satisfeitos porque estão recebendo a resposta, 10% vão achar ruim porque é máquina. Que ela queria conversar com você. Tá tudo bem, esses 10% aqui você consegue gerenciar sem comprometer seu tempo. Né? Então você inverte aqui, ó, porque você não consegue atender 90%, elas estão insatisfeitas, você só consegue atender 10%. Então vamos inverter. E já vai ajudar demais. Já vai ajudar demais. Né? Então, isso capa todos os setores. Então, marketing, direito, medicina, finanças, todos os setores. E eu falei de uma solução simples, fácil de implantar, extremamente replicável e uma oportunidade de negócio também. Sim. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, o dinheiro está em cima da mesa. Tem pessoas que querem desenvolver coisas extremamente complexas, mirabolantes, e olha essa ideia do NPS, olha a ideia de você criar um chatbot, e tem uma infinidade de ideias e possibilidades, né? Ou seja, parar, estudar um pouco sobre o assunto, é importante estudar o assunto, até para conhecer os ferramentais, tem muita ferramenta bacana, para daí você ter aquele insight, falou, cara, é isso aqui que eu vou fazer, e foca em problema. Focar quais são os problemas que as pessoas têm. A gente está falando de custo, né? A gente está desenvolvendo um projeto para uma rede de loja de produtos naturais, e aí ele quer um chatbot que
venda. Vai vender para ele. Legal. Desenvolvendo lá o projeto, vai custar isso. Não, mas aí ficou caro. Custa menos de um salário mínimo por mês. Ficou caro. Eu falei, mas caro comparado com o quê? Porque se você pegar e tiver um funcionário fazendo isso daqui, primeiro ele não vai trabalhar 24 horas, segundo que além desse valor aqui tem toda a parte dos encargos, não se esqueça que ele tem férias, tem 13º, pode ficar doente. Então ainda compara-se inteligência artificial com tecnologias convencionais. Então um chatbot que depende de árvore de decisão, ele não é capaz de dar uma consultoria sobre qual produto que eu vou usar para perda de massa, para ganho de massa magra e perda de gordura. E já uma inteligência artificial bem treinada, ela consegue responder. E aí, ou seja, você tem um funcionário especializado, capacitado, altamente capacitado e trabalhando por você por um salário mínimo. Sem cargo, sem nada, 24 horas. Porque o que acontece, né? A gente sabe que o custo de funcionário hoje é muito alto. Mas, aí a gente volta no que a gente falou lá no começo. Mas eu vou perder o meu emprego por causa de uma inteligência artificial? Então, essa vaga não existe, né? Ou seja, as pessoas só conseguem comprar, então é uma vaga nova que está sendo criada, né? Então ele não está substituindo ninguém, não está mandando nenhum vendedor embora. Ele está adicionando mais um. E aí é onde está a grande magia, né, da inteligência artificial. Nem tudo é substituição, pelo contrário. O vendedor que entender isso falou, legal, então eu vou fazer diferente. Eu vou querer também ser consultivo, porque geralmente a grande maioria não são. Também vou querer dar uma consultoria. Ele vai usar essa mesma inteligência artificial que está sendo treinada para vender, vai usar para fazer consulta nela e ele vai começar a fazer isso também. Então ele acaba se tornando um vendedor consultivo, que atendimento. Então vão ter pessoas que vão preferir comprar com ele do que comprar pelo sistema automatizado, com IA. E aí ele está ganhando mais clientes, trazendo mais clientes para a carteira dele e acaba atendendo mais e vendendo mais. Pronto, sim, porque ele não foi vai substituído. aumentar. Agora aquele que olhar e falar, perdi, e parar no tempo... Não, aí ele perdeu mesmo. Aí perdeu mesmo. Aí tem que sair mesmo. Entendeu? Aí tem que... tchau. Porque ele entregou os pontos. Ele entregou os pontos, exatamente. Então não é assim, né? A gente tem que pensar o quê? Tem a possibilidade para você usar ela a seu favor. Para ela agregar na empresa que você trabalha ou na sua empresa, né? Isso mesmo. Mas se você... Não é que ela vai ser sua concorrente. Ela pode ser uma aliada, ela é uma aliada, na verdade. Só que depende do jeito que você vai... enxergar. Se você enxergar como concorrente, já era, amigo. Já era. Pede pra sair. Se você enxergar como aliada, seja bem-vindo. E vamos... Manda bala, que o negócio vai dar cara, bom. E vai pra cima. Né? E aí você vai dar muito certo. Mas se você continuar chorando, falando, cara, já era. Pra tu. Realmente. Entendeu? Porque se a pessoa ficar nesse lugar, é pra tudo na vida, não só pra tudo. Não só é só mais um desafio. Entendeu? É só mais um desafio. E o que você, Tiziano, espera da inteligência artificial? Vamos dizer, nos próximos 5, 10 anos. Nossa, 5, 10 anos é muito tempo, hein? Vamos trabalhar com 5 anos. O que você espera? Você como profissional da área. 2025, 2026, ainda a gente vai falar muito de IA generativa. Em 2026 a gente começa a falar sobre robótica também. Então, e a robótica vai assustar o povo, não vai? Muito. Então já tem... o Elon Musk já falou até o preço de quanto que vai custar o Optimus. O Optimus, que é o robô comercial da Tesla. Vai ser em torno de 25 a 30 mil dólares a unidade. Então a gente já começa a ver, a partir de 2026, esses seres e esses equipamentos, essas máquinas já circulando entre a gente, né? Já mais no nosso dia a dia. 2027, 2028, a gente vai viver aí uma onda, uma explosão desses equipamentos, dessas máquinas, que aí a produção vai aumentar, o preço vai cair. As generativas não vão ser algo mais tão distante, vai fazer literalmente parte do nosso dia a dia.
Os assistentes pessoais agora todos vão ter inteligência artificial generativa embarcada também. Então a Alexa, que é uma das mais populares, assim como a Siri também, mas pensando na Alexa, né, ela está recebendo investimento na casa de uns 10 bilhões de dólares para as novas atualizações. Quem tem Alexa e usa para escutar música vai perceber que agora ela já começou a sugerir a assinatura do Amazon Music. Só que ela não sugere de forma robótica. A sugestão dela já está mais humanizada, então já é um sinal do que está vindo acontecendo aí. Inclusive ela pode fazer a assinatura na hora. Ela ainda pergunta: você deseja já fazer a ativação aqui do plano? Não, e assim vai. E aí eu penso que para 2029, 2030, a gente começa a ver o início da IA geral, da IA de uso geral, que são as super inteligências artificiais, as inteligências artificiais autônomas. Então, que essas realmente são mais preocupantes, porque elas, uma vez que você as liga, elas começam a executar automaticamente sem que eu precise fazer um comando para ela trabalhar, né? Elas são independentes, são autossuficientes, né? Então eu acredito que até 2030 a gente já começa a ver essas inteligências de uso geral aí disponíveis para uso ainda restrito, porque são mais caras, mas é isso que eu vejo. O Brasil tem grande potencial nos próximos 5 anos de se tornar um hub, principalmente para a instalação de data center, por conta da parte energética, que a gente produz energia barata e limpa, tem grande capacidade eólica, de solar, de hidrelétricas, enfim. Então a gente deve se tornar um destino para esses grandes data centers de inteligência artificial, e aí com isso também vem possibilidade de investimento, né? Então os próximos 5 anos eu vejo muito positivo. O que eu vejo negativo? De fato vai impactar o mercado de trabalho. Sim. Né? Então a gente vai ver sim uma massa de pessoas que não vão que vão ser desligadas porque não se adaptaram a esse processo. Então assim, quem for aí, eu vou puxar aqui 30 mais, né, que tiver fora do inteligência artificial, comece a estudar isso. Porque para os próximos 5 anos vai haver um grande impacto nos empregos. Isso não tem para onde correr. Vou dar um exemplo aqui. Caixa de supermercado autônomo. A gente já tem vários mercados em Belo Horizonte com os caixas autônomos, né, com autosserviço, né? Então a tendência é aumentar, e isso é possível porque tem inteligência artificial por trás ali analisando e fazendo todo um trabalho. Então isso vai crescer muito, e aí as pessoas têm que se adaptar, migrar para outras áreas, né? Procurar desenvolver, né? Procurar desenvolver. E aprender, e talvez, né, ali trabalhar com isso, buscar naquilo que você trabalha, o que você pode melhorar. Com isso, né? E essas novas profissões que vão surgir nos próximos 5 anos, né? O treinador de IA, o psicólogo de IA, né, os engenheiros de inteligência artificial, engenheiro de prompt, e assim vai. Tem muita coisa. Muita. Mas eu acho que a primeira coisa é a pessoa se abrir, se permitir, né? Porque senão fica aquele negócio assim, eu não vou porque esse negócio é meio esquisito. Gente... foi a sensação que eu tive quando eu usei a primeira vez, né? Quando eu pedi para ele criar um versículo bíblico que não tivesse sido escrito por um apóstolo que nunca existiu, e ele criou para mim esse versículo cheio de estrutura, teologia, história. Eu li aquilo, eu falei, que isso, cara? Isso vai mudar o mundo, isso em 2018. Então ali naquele momento, a primeira coisa que eu fiz, eu já sou da área, então eu gosto disso, para mim é mais fácil. Não mais fácil de aprender, mas mais fácil de seguir o caminho, né? Eu fui estudar o assunto, aí eu fui correr atrás de um MBA no assunto, fui correr atrás de capacitação, porque eu tinha entendido ali em 2018 que aquilo ia mudar o mundo. Qualquer um que eu conversasse, que estiver escutando aqui, que estiver aqui presente, e eu chegasse e falasse, olha, daqui a 6 anos, não, daqui a 5 anos, 2018, daqui a 4 anos, 2022 que lançou, então daqui a 4 anos, vai ter um site que você vai entrar, e aí você vai pedir para ele fazer as coisas para você, criar coisas, textos, imagens e vídeos para você, e ele vai criar. Como assim? Ele vai buscar na internet? Não, ele vai criar mesmo e tal. E
Manda pro CAPS, que esse aí... esse aí já era. Ih, muito computador. Ele tá ficando na frente da Manda pro CAPS. É muita tela. Tá precisando de detox. Tá precisando de detox. E todo mundo ia ter mandado pro CAPS, né? E as coisas estão, né, crescendo, evoluindo. E toda vez que eu mostro, ainda tem pessoa que fala assim, nossa, eu não sabia que dá pra fazer isso. Mas é porque é muita coisa, né? São coisas que a gente nem imagina que dá pra fazer. E sempre dá pra fazer alguma coisinha, né? Sempre. Tizia, nosso tempo já vai voando aqui. Eu falo assim, não acredito, não. Matheus, por favor. Gente, como é que pode passar rápido assim? Não é rápido. Gente, mas eu acredito que pra mim, nossa Deus, eu achei maravilhoso a gente bater esse papo sobre inteligência artificial e a gente começar já com o pé direito, porque é um tema muito importante, né? Isso. Muito importante. Eu gostaria muito de te agradecer, Opa. de agradecer a sua participação, Obrigado. a sua entrega aqui no nosso podcast. É um prazer ter você aqui. Fiquei muito feliz, né? Nosso convidado indicou, falou assim, não, aquele lá é bom, você pode chamar que ele... Eu falei assim, né? Então, gente que já me indicou, eu falei assim, então vou de olho fechado. Já sabia que ia dar certo, mas eu fico muito feliz. Fala pra gente as suas redes sociais, onde que o pessoal te encontra. Legal. Você pode me encontrar no Instagram como Tiziano Pérez, e esse serve pra todos. Instagram, LinkedIn, Facebook, todas as redes sociais. Tiziano Pérez. Tiziano com Z, Pérez com S. Isso aí. Então, gente, muito obrigada. Pra você que tá encerrando agora esse episódio, o que você vai fazer? Primeira coisa, analisa na sua empresa onde que tá precisando de melhoria. Identificou o problema? Então nós vamos procurar uma solução. Mas aí eu vou falar uma coisa, aí você segue ele, tá? Vem pra cá. Aí você segue ele, que essa parte vai ser com ele. Pode vir. Gente, muito obrigada, um abraço e tchau, tchau.